O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, retirado do capítulo 21 de São João, nos apresenta a 3ª aparição de Nosso Senhor aos discípulos. E além da mensagem mesma que nós podemos ver neste Evangelho, de Jesus ressuscitado que aparece, também existe uma belíssima aplicação espiritual para a nossa vida. Então, primeiramente, diz aqui que Pedro e alguns discípulos foram pescar. Eles que tinham sido chamados para serem pescadores de homens, estavam ali novamente pescando peixes apenas. E diz então que aqui no versículo 4, que depois de toda uma noite tentando pescar, eles nada conseguiram. Versículo 4, já tinha amanhecido, eles não tinham pescado nada, e é óbvio, para um pescador, ele sabia muito bem que a noite era o período privilegiado. Mas depois de toda uma tentativa, de toda uma noite de tentativa, nada, já havia amanhecido, Jesus estava de pé na margem, mas eles não reconheceram que era Jesus. E diz aqui que Jesus pergunta: moços, tendes alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Isto é, uma humilhação para um pescador, vários ali, e não tinham conseguido absolutamente nada. Jesus diz: lançai a rede à direita e a achareis. E o incrível aqui,
não é apenas o milagre que acontece, mas a obediência dos discípulos, de Pedro e dos discípulos, porque eles tinham tentado durante toda uma noite, e eles não tinham conseguido, mas eles tentaram mais uma vez. Meus irmãos, aqui essa passagem nos ensina esta obediência à palavra de nosso Senhor. Quantas pessoas, e não são poucas, muitas pessoas desanimam na busca da santidade, desanimam na busca, na perseverança da vida espiritual, no crescimento da vida espiritual. Por quê? Porque elas tentaram 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e como não conseguiram atingir uma vida espiritual, elas desanimam, quando elas deveriam ouvir o mandato de nosso Senhor: lançai a rede à direita e achareis. Meus irmãos, esta obediência a nosso Senhor. Mas padre, eu não tenho ouvido Deus me falar, tente mais uma vez. Mas você acha que você necessariamente precisa ouvir a voz de Deus para saber que a vontade dEle é que você continue combatendo o bom combate, fazendo a sua corrida? Então quer dizer, a nossa vida aqui na terra é um combate constante, é um combate contra os nossos vícios, é um combate contra as nossas limitações humanas, e é um combate contra os demônios, um combate contra as seduções do mundo. Então nós precisamos a cada dia pedir a nosso Senhor que nos conceda o dom da perseverança, mas a perseverança só acontece num coração humilde. Uma pessoa que não é humilde, depois de 2, 3, 4, 5 tentativas, ela se cansa de tentar, ela diz: isso não é mais para mim, e simplesmente pendura as chuteiras, entrega os pontos, chuta o pau da barraca e diz: isso não é para mim. Os apóstolos, Pedro e os discípulos, Pedro e os apóstolos, depois de uma noite inteira de tentativas, eles obedecem, eles se deixam levar por aquele conselho e eles lançam a rede mais uma vez. Então aqui, meus irmãos, eu espero que com a graça de Deus haja uma santa insatisfação nos nossos corações, mesmo para alguns progredidos, que haja esta santa insatisfação de que eu preciso me doar mais, eu preciso me entregar mais, eu preciso amar mais. E para aqueles que se encontram no chão, isto é, que ainda não progrediram na sua vida espiritual, depois de tantas e tantas tentativas, às vezes depois de anos de tentativa, que você não desanime de continuar o seu combate, pedir a perseverança. Meu Deus, me ajude a nunca desistir. Meu Deus, não permita que eu me entregue aos desânimos, porque sem sombra de dúvidas, veja aqui o contexto: toda vez que a rede é lançada ao mar, a um lago, ela vem com sujeiras. Não é que ela vem necessariamente completamente vazia, ela vem vazia de peixes, mas vinha com muita sujeira, e muitas vezes aquela rede precisaria ser limpa, a sujeira deveria ser tirada para depois ser lançada novamente. Então eles estão aqui, já com o dia amanhecendo, eles precisariam limpar a rede e lançá-la novamente. Percebe que é um trabalho custoso, que é um trabalho que requer um esforço
da obediência, como aquele trabalho das bodas de Caná. Imagine, na festa estava faltando vinho, e o Senhor manda encher as talhas com água, mas o que está faltando é vinho, mas o Senhor mandou encher as talhas com água. Parece que não tem muita lógica. Como é que eu vou encher as talhas com água, se o que está faltando é vinho? Como é que eu vou lançar a rede mais uma vez de dia, com sol, quando à noite, durante toda uma noite, eu não consegui pescar? Mas, por obediência à palavra de nosso Senhor, buscar mais uma vez. Mas, Senhor, eu já perdi tantas vezes nesta batalha, eu já tentei tantas vezes ser santo e não consegui. Mas você precisa ser perseverante, humilde e confiante na misericórdia de Deus, que não o abandonará. Pedi e vos será dado, batei e vos será aberto, procurai e achareis. E quando o Senhor diz pedi e vos será dado, Ele não diz pedi e logo imediatamente vos será dado, batei e logo imediatamente será aberto, procurai e de imediato achareis. Ele disse pedi, procurai e batei. Então, meus irmãos, essa perseverança na nossa vida espiritual, essa perseverança na luta contra os nossos pecados, as nossas limitações, os nossos apegos desregrados, mas uma verdadeira luta para continuar no caminho do Senhor. Pois bem, então diz aqui que eles lançaram a rede e eles conseguiram pescar. Incrível. Diz então que João, ele olha mais aguçadamente e diz: é o Senhor. São João Crisóstomo diz que o amor fez em João, concedeu a João uma visão mais aguda, mas o mesmo amor deu a Pedro uma maior vivacidade. Quer dizer, o amor, ele faz crescer, ele aperfeiçoa as qualidades naturais de cada um. A João aperfeiçoou a sua visão, ele via com profundidade. Não é à toa que o seu evangelho é o evangelho mais profundo. Então João olhou e disse: é o Senhor. Mas Pedro, cheio de vivacidade, diz que já vestiu a sua roupa, porque geralmente se pescava apenas com a roupa de baixo, já que aquela túnica impedia, molhada, porque molhava com a água do mar, do lago, e impedia o movimento. Então tirava-se a túnica. Por isso que diz aqui que Pedro estava nu, isto é, com a roupa de baixo apenas. Ele põe a roupa e pula imediatamente para ir ao encontro do Senhor, não obstante ele o tivesse traído, mas ele vai ao encontro do Senhor. Ele é humilde, ele não fica pensando na repreensão que ele pode receber, ele não fica pensando apenas no pecado que ele cometeu, ele se joga e vai ao encontro de nosso Senhor. E diz então que quando lá ele chega, versículo 9, que logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Ora, Jesus mandou que eles pescassem, que eles lançassem a rede à direita. Eles ainda estão com os peixes na barca e Jesus já tem peixe sobre a brasa e pão. Aqui, meus irmãos, nós poderíamos fazer várias aplicações a esta imagem. É uma imagem eucarística, mas façamos aqui uma outra aplicação. Ora, os peixes também são uma imagem
das almas pescadas. Lembremos-nos que eles foram chamados pelo Senhor para que se tornassem pescadores de homens. Ora, eles tentaram a noite inteira, eles não conseguiram, conseguiram agora apenas com o auxílio de nosso Senhor, e quando lá chegaram, peixes o Senhor já possuía. Primeira coisa, meus irmãos, o Senhor não precisa de nós para pescar. O Senhor não precisa de nós para ganhar almas. O Senhor não precisa dos catequistas, dos evangelizadores, dos pregadores, dos missionários, dos padres. Se o Senhor quisesse, Ele ganharia almas simplesmente pela sua própria iniciativa, mas misericordiosamente o Senhor quer nos fazer participar da sua alegria em ganhar almas. Misericordiosamente o Senhor quer nos fazer merecedores de maiores graças por nós participarmos do seu apostolado. Mas o apostolado, para ser fecundo, tem que estar unido a Ele. Um apostolado, meus santos, há um livro belíssimo, A Alma de Todo Apostolado, que eu aconselho a leitura de todos nós, principalmente para nós padres, pregadores, catequistas, missionários. Um livro excelente, quase que leitura obrigatória, A Alma de Todo Apostolado, que vai enfatizar constantemente que a alma de todo apostolado, aquilo que torna eficaz o apostolado, não é a eloquência do apóstolo, a eloquência do pregador, a sabedoria do pregador, do catequista. Nossa, como aquele catequista, como aquele pregador, como aquele missionário, como aquele padre, ele é inteligente. Como aquele catequista, ele tem o catecismo, a Bíblia, os documentos papais, a liturgia na cabeça. Tudo isso é bom, e tudo isso, se unido a nosso Senhor, terá uma força evangelizadora imensa. Mas o que torna fecundo a alma de tudo isso é a sua união com o nosso Senhor. São João Maria Vianney, o Curandás, vai dizer que ele converteu a sua paróquia inteira, não pelas suas pregações, mas pela sua oração e as suas penitências. Ali, de joelhos, a caridade foi eficaz no coração daquele sacerdote e por meio dele no coração dos fiéis. Então imagine o que é um sacerdote que reza, que de verdade faz penitência e reza pelos seus paroquianos. Ora, um A por ele falado terá uma eficácia espiritual muito maior do que toda uma hora de pregação. Imagine o que é um catequista que de verdade, que ele vai dar a sua catequese em estado de graça. Um catequista que se confessou, que está em estado de graça, que comungou e, é claro, é óbvio, que se preparou também. Ora, ele se sabe um instrumento de Deus, porque ele está em estado de graça. Imagine um ministério de música, que vai cantar a liturgia, que vai cantar a Santa Missa. Pois bem, ele está em estado de graça. É claro que aquela voz, que aquele cântico, ele tocará mais profundamente o coração, a alma, não apenas os afetos. É óbvio, nem falei, mas tá bom, né? Estamos num tempo que até precisamos falar. Imagine um padre em estado de graça. É óbvio que o padre tem que estar em estado de graça, mas um padre que está em estado de graça, um padre que tem vida de oração,
As suas palavras não apenas emocionam, mas elas arrastam as almas, ela ganha os corações. Um padre que se sacrifica pelos seus fiéis, porque ele sabe que as almas são ganhas pelo sangue, pelo sacrifício. Então é claro que o seu ministério terá uma profundidade, uma eficácia muito maior. Imagine um pai e uma mãe que jejuam pelos seus filhos, que rezam de verdade, mas não é aquela oração fajuta de um Ave Maria, um Pai Nosso e vai dormir, rezei pelos meus filhos. Não, um pai e uma mãe que de verdade rezam pelos seus filhos, que de verdade fazem penitência pelos seus filhos, que de verdade se empenham e se preocupam pela salvação dos seus filhos, até mesmo mais do que com a sua própria salvação. É claro que o conselho de um pai e de uma mãe terão muito mais efeito na alma desses seus filhos, porque serão um conselho e uma palavra assumidos pela graça, um conselho e uma palavra ungidos, e não apenas um conselho e uma palavra humana, entende? Então isso se aplica ao sacerdote, ao catequista, ao pai, à mãe, ao pregador. Todas as nossas ações, né? Quando nós vemos, por exemplo, Padre Pio, que tinha esse costume de rezar pelos seus penitentes, de rezar por aqueles que ele iria atender. São José Maria Escrivá, que tinha o costume de rezar pelo anjo da guarda daqueles com quem ele iria conversar. Percebe que são pessoas que têm consciência do seu nada, são pessoas que têm consciência de que eles, por eles mesmos, não têm nada o que oferecer. Padre Pio, São José Maria Escrivá, São João Maria Vianney, eles sabiam que por eles mesmos, eles nada alcançariam, eles não ganhariam almas. São João Bosco, a sua consciência de que por si mesmo ele não ganharia aqueles jovens, mas que por meio da ação da graça, por meio da ação de Nossa Senhora Auxiliadora, por meio da ação de Deus, as suas pequenas ações eram elevadas à milésima potência. Então, meus irmãos, que isso não seja apenas uma palavra bonita a ser dita, mas que nós creiamos de verdade, que as nossas pequenas ações, os nossos pequenos serviços, os nossos pequenos conselhos, as nossas pequenas pregações, se unidas à graça de Deus, terão um efeito desproporcional. Isto é, eu fiz tão pouco e o efeito foi tão grande, porque o pouco com Deus é muito, é imenso, é grandioso. Que Deus acenda novamente esta certeza nos nossos corações, para que nós, unidos a Jesus, quando lançarmos as nossas redes, pesquemos sempre grandes peixes, para a glória de Deus e honra da sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.